Olá! Estamos aqui com mais um ATPC geral da semana B do Núcleo Pedagógico da Diretoria Campinas Leste. Eu sou a Luciana Sofia, PCNP de Educação Especial. Estamos hoje com o tema para a gente refletir um pouquinho sobre flexibilização, adequação e adaptação curricular. Será que tem diferença entre esses termos, esses conceitos, né? E quais os ajustes curriculares para a implantação dessas práticas inclusivas, né? Quais são as ações, as possibilidades que nós podemos começar a iniciar ou ter uma retomada dessas práticas inclusivas para beneficiar todos os alunos? Eu vou iniciar agora, porque eu sempre gosto de comentar sobre a nomenclatura correta. Mas isso é preciso, isso é essencial. Então, assim, se a gente for ver a luta que as pessoas com deficiência, né, o processo todo histórico, precisamos falar corretamente, né? Porque quando a gente vai preencher um relatório, ou mesmo quando a gente vai referir a essas pessoas. Então, deficiente é um termo que não se usa, porque significa incapacidade e define a pessoa por algo que é apenas uma de suas características. Eu sempre digo, se a gente tirar a letra D dessa palavra, vai ficar eficiente, né? Então, será que essas pessoas não têm eficiência, não são eficientes, né? Outro termo utilizado há muito tempo é o portador de deficiência. Não é mais utilizado porque as pessoas não portam, não carregam, não levam, né? A condição de ter uma deficiência faz parte dela, então não se usa portador. Também é muito comum encontrarmos portador de necessidades especiais ou atividades para os alunos com necessidades especiais, tá? Então, não utilizamos mais esse termo, porque não define esse grupo de pessoas com deficiências, porque todos nós temos necessidades, né, especiais, de acordo com a idade, com o sexo, com a situação, necessidade de usar um óculos, necessidade de usar um aparelho auditivo, necessidade de poder usar um calçado mais confortável, porque eu tenho algum problema na perna. Então, assim, não se usa portador de necessidades especiais. E o termo correto, que é utilizado, que é o correto, é pessoa com deficiência, aluno com deficiência, tá? Outro termo que não coloquei aqui, gente, mas que vocês vão ver ao decorrer, não também aluno de inclusão, ele é um aluno de inclusão, porque todos são de inclusão, né? A inclusão faz parte de todos, não somente para os alunos com deficiência. Quando a gente fala em inclusão, pensar na singularidade, na particularidade de cada um, tá? Então, o correto é PCD, né? Ou aluno com deficiência. Esse desenho aí nos mostra um pouco dessa história, né? Que eu disse sobre a educação inclusiva, a educação especial, as pessoas com deficiência, né? Que no primeiro quadrinho ali, na primeira bolinha, a gente verifica a exclusão, que essas pessoas não poderiam fazer parte da sociedade, elas eram mortas, né? Quem tinha deficiência não poderia viver, então eles eram excluídos da sociedade. Aí, ao lado, nós temos a segregação. Eles podem viver, mas eles precisam de uma escola própria para eles, onde todos são iguais, né?
A gente vê bastante sobre alguns teóricos que fala que a gente aprende com o outro, né? Então, será que essas escolas especiais, esses alunos seriam beneficiados, né? Um imitando o outro? Então, é para a gente se pensar se realmente essas escolas especiais são importantes, privilegiam esses nossos alunos, beneficiam esses nossos alunos ou não, ou segregam, né? E depois a integração, que esses alunos poderiam estudar na escola regular, mas que eles ficariam numa sala à parte, né? Que é o caso das classes especiais, onde todos os alunos com alguma deficiência, com alguma dificuldade de aprendizagem, com algum transtorno, eram colocados todos nessa sala, né? Então, isso era a integração. Mas, às vezes, a gente também tem que tomar cuidado se isso não acontece com os nossos alunos com deficiência. Será que eles estão ali na nossa sala de aula só como uma peça, como um aluno a mais, só fisicamente, né? Então, nós não queremos integrar, nós queremos incluir. Eu digo que a integração era vista como socialização, né? Como, o aluno vai para a escola, ele precisa ter amigos, ele precisa conversar com outras pessoas para socializar. E não, gente, além de tudo isso, todos os alunos, eles precisam ir para a escola para aprender, né? Para se desenvolver. Então, o que a gente quer é incluir, e não integrar, e não excluir, e não segregar. Eu coloquei alguns conceitos. Não, por favor, volta um pouquinho. Eu coloquei alguns conceitos como o que é a inclusão, né? Se a gente for procurar no dicionário, incluir significa inserir, né? Colocar dentro de alguma coisa que esteja fora. E aí também procurei o sinônimo de inclusão. E aí aparece lá envolvimento, né? Interação, incorporação. Então, assim, o sinônimo de inclusão é o que realmente a gente busca, né? Esse envolvimento com o outro. E o antônimo também, né? Qual é o antônimo de inclusão? É a exclusão, é a desatenção, é a eliminação, é a expulsão, é a omissão, né? Quando eu dou 5 para o meu aluno, porque ele não fez nada, nem eu. Então, eu dou 5 para ele para ficar tudo certo. Então, isso é o antônimo de inclusão. Por favor. E aí, como pensar numa proposta inclusiva, em ações e práticas inclusivas, né? Só que a inclusão não é só do professor de educação especial, só daquele professor regente da sala de aula. A inclusão é todo um processo, é todo um momento, né? É um movimento coletivo de todos. É um movimento da gestão, é um movimento do professor regente, é um movimento da coordenação, é um movimento dos colegas, né, de sala. Então, a inclusão, ela ocorre como um processo, né, se dá como um processo, mas de acordo com a participação e todos os apoios e todo esse movimento coletivo. A escola, muitas vezes, chega um aluno lá e ela não tem como saber rapidamente ou fazer uma adaptação curricular ou... Por quê, gente? Ela precisa só com base ali no diagnóstico. Então, eu tenho lá, eu preciso do laudo, porque é o laudo que a gente libera e dá os apoios necessários, só que vai muito mais além de um laudo médico. Nós precisamos conhecer esse aluno, conhecer a família dele, saber o que ele gosta
né, para começar a ter essa aproximação e essa afinidade. Geralmente, nós fazemos isso com todos os nossos alunos. A gente vai conhecendo, tem professor que ele sabe assim a característica de cada um. Só que muitas vezes o nosso aluno com deficiência não consegue expor essas particularidades. Então, é importante sempre ter essa conversa com a família para poder saber quais são as particularidades, qual é o ponto focal desse aluno, o hiperfoco dele, e começar assim a desenvolver um plano a partir disso. Por favor. Então, assim, algumas ações inclusivas, né, que é importante. A nossa política nacional, né, de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela fala, né, ela diz que todos os alunos têm o direito de estarem matriculados, né, e ter um atendimento também especializado, se for o caso, porque precisamos eliminar todas as barreiras para que esse aluno consiga se desenvolver e ter aí a equidade, né, nas aprendizagens. Então, assim, encontramos muitas barreiras, né? Às vezes as barreiras na comunicação, às vezes a barreira nas informacionais, às vezes atitudinais, principalmente, né? Eu digo que a pior barreira que existe é a barreira das atitudes, né? Desculpa. E porque está no que a gente fala, está no nosso pensamento, está às vezes em algum gesto que a gente faz. Então, são essas barreiras que são uma das mais fundamentais aí que a gente precisa acabar com ela, para que esse aluno tenha acesso, né? Acessibilidade é a mesma coisa que oportunidade. A gente quebrando essas barreiras, a gente vai dar para os nossos alunos oportunidade. E também existe uma barreira metodológica, né? A barreira das práticas pedagógicas também. E aí, quando a gente pensa em práticas pedagógicas, em práticas inclusivas, são aquelas que a gente tem que contemplar a todos os alunos, tá? Independente de ter ou não ter deficiência. Então, a educação inclusiva, assim, é um processo, né? A educação inclusiva é um movimento político, um movimento educacional, e a gente está sempre buscando caminhos, soluções, mas hoje eu consigo ver que existem muitas escolas aí que estão fazendo trabalhos maravilhosos de incluir todos esses alunos. Então, ações como esse trabalho tem que estar articulado com os profissionais da escola, com o professor de educação especial, se tem um professor auxiliar, com a coordenação, né? Conhecer a família, como eu já tinha comentado, tratar os estudantes aí com deficiência intelectual ou outro tipo de deficiência, né? Conforme a idade cronológica que apresenta, gente, não adianta, o menino tem 16 anos, nós não podemos falar infantilizado, ter uma fala infantilizada, propor atividades de personagens infantis. Então, temos que tratar o nosso aluno com deficiência com a idade cronológica dele. Então, ele tem 16 anos, ele tem 11 anos, e não como uma criança pequena, como uma criança de educação infantil, né? Propor atividades com diferentes graus de complexidade, incluindo desafios, porque não adianta colocar atividades que esse aluno
vai lá, pinta o desenho. Tudo bem, é de acordo com o currículo, estamos trabalhando os planetas. Então, vamos pintar um planeta? Qual é o desafio, né? Se eu quero que ele tenha aí uma coordenação motora, que ele pinte nos espaços, pode até ser, né? Mas com relação ao conteúdo de aprender aquilo sobre os planetas, né? O que foi proposto para ele. E também não esquecer da avaliação, que ela deve ser processual, né? Diagnóstica no início, porque a gente precisa saber realmente o que o nosso aluno consegue e não consegue fazer. Avaliar o aluno de acordo com as suas potencialidades, de acordo com os objetivos que foram tratados naquela semana. Então, eu fiz o meu plano de aula para minha sala de aula, e também quais são as estratégias que eu vou trabalhar com esse aluno com deficiência, né? Eu vou trabalhar as mesmas habilidades, mas com estratégias diferenciadas. E aí, a avaliação tem que ser de acordo com os objetivos propostos. Não adianta dar a mesma avaliação né, da turma toda, se o que eu propus e o objetivo que eu tratei para esse aluno for outro, tá? Por favor. Pode passar. Eu gosto sempre de colocar essas bicicletas, né? Que quando a gente fala de traçar objetivos, de flexibilizar, de adaptar, de adequar, a gente pensa na equidade, né? Quando a gente fala em igualdade, é dar as bicicletas iguais para todos. Quando eu falo em equidade, eu vou dar a bicicleta certa para cada pessoa. Então, olha lá, não adianta eu dar bicicletas iguais para o moço que é super alto, para o menino que é baixinho e para cadeirante. Eu preciso dar um triciclo para cadeirante, eu preciso dar uma bicicleta alta para o moço. A mocinha, ó, ela tá no padrão ali, então essa bicicleta serviu para ela. O pequenininho não. Então, veja só, em quatro pessoas, somente uma consegue andar na bicicleta. Então, quando a gente pensa na nossa aula, ela precisa ser diversificada para poder atender a todos, tá? Então, ao considerar a equidade de condições para a aprendizagem, o professor poderá beneficiar sua prática com estratégias individualizadas e ajustadas ao contexto da aula. Logo, o entendimento sobre um currículo flexível faz-se pertinente, uma vez que na valorização de tais perspectivas, o aluno com deficiência poderá ter a oportunidade de acesso, participação e aprendizagem. Pode passar, por favor. Então, alguns especialistas, agora focando mais aí no conceito da flexibilização, da adequação e da adaptação, usam expressões diferenciadas. E aí, nós procuramos e selecionamos alguns conceitos aí para poder identificar essas diferenças, tá? Nesse momento, isso pode gerar a impressão, quando a gente fala em adaptação, flexibilizar ou adequar, de um currículo diminuído, de um currículo empobrecido, de um currículo cheio de facilidades ao estudante. Mas não é isso, né? A intenção é dar condições para que esse aluno tenha acesso ao conceito que está sendo trabalhado com a sala que ele frequenta. Ou seja, não está indo na escola só para fazer amigos, só para socializar, só para tirar dentro da sala, de casa. Ele precisa trabalhar todos os conceitos que a sala também está, né? Pode passar, por favor. Aí, a flexibilização, qual é o conceito? Ó, programação
das atividades elaboradas para a sala de aula. Diz respeito a mudanças de estratégias no âmbito das práticas pedagógicas que não considerem mudança no planejamento curricular de ensino. Então, aí, olha só, você tem um aluno ali com uma dificuldade de aprendizagem, está passando por um momento bem difícil familiar, os pais se separaram, ele não está conseguindo se concentrar. Então, assim, nós precisamos pensar nesse aluno, né? Precisamos flexibilizar aí uma situação, ele tá, né, prostradinho, ele não quer saber de fazer as coisas, então a gente pode dividir pensar em estratégias para esse aluno. Tem um aluno lá, eu tenho um aluno surdo na minha sala e o intérprete faltou. Então, quando eu for dar aula, eu preciso ter o cuidado de olhar para frente, não escrever virado para a lousa, para colocar imagens para que esse aluno entenda melhor. Eu vou estar beneficiando quem? Todos, não só o meu aluno surdo. Aí eu tenho outro lá, um aluno com TEA, transtorno espectro autista. Esse aluno, ele precisa de rotinas, então eu posso antecipar o que eu vou dar, eu posso colocar imagens, fazer a rotina ali para que ele consiga desenvolver essa atividade, eu posso diminuir o som, né? Se eu for dar algum vídeo, alguma coisa, eu posso diminuir, porque isso ele pode surtar com barulhos muito altos ou com uma iluminação. Então, assim, pensar em recursos, pensar em técnicas. Eu posso dar uma aula lá fora, né? Com todo mundo numa roda, então eu mudo esse meu espaço, né, para que a aula fique mais flexibilizada. Então, para quem? Para todos os alunos. Possibilidade, o professor embasa sua prática em atividades significativas, com o uso de recursos, técnicas e ambiente diversificados. Então, quando eu falo em flexibilizar, é para todos, tá? Pode passar, por favor? Adequar, né? São atividades individualizadas que permitam o acesso ao currículo, que focalizem a atuação do professor na avaliação e no atendimento às necessidades acadêmicas de cada aluno. Diz respeito ao planejamento curricular de ensino, considerando a necessidade de determinados alunos, prevendo mudanças em objetivos, conteúdos, recursos e práticas pedagógicas. Foi o que eu tinha falado anteriormente. Para quem? Aluno em cuja avaliação foram identificados benefícios para a sua aprendizagem, valendo-se de ajustes em aspectos específicos do currículo comum. Possibilidade, alteração nos objetivos, no conteúdo ou prática do currículo comum, desde que o ajuste de flexibilização não tenha sido suficiente para que favoreça a aprendizagem. Então, eu já fiz todas aquelas modificações, eu mudei o ambiente, eu coloquei a imagem, eu falei virada para o aluno, né? Eu fiz todas essas, dei uma aula para que fosse atender a todos, mas mesmo assim, eu tenho lá alguns alunos que não conseguiu. Então, o que eu vou precisar? Mudar esses objetivos, né? Criar, vai ser as mesmas habilidades, mas elas podem ser fatiadas, né? Se o objetivo era saber todo o relevo, né, brasileiro, para esse aluno não vai dar para fazer isso. Então, o meu objetivo nessa aula é eu apresentar uma montanha, né, e falar o tipo que é, apresentar, né, uma praia e falar o tipo que é. Então, eu vou ter que alterar esses meus objetivos, porque mesmo eu modificando com
a flexibilização. Não deu? Então, por isso que eu vou adequar para esses alunos. Ah, eu tenho um aluno lá com TDAH e ele não faz as atividades que eu proponho para ele. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu preciso, o tempo é muito curtinho que ele fica na atividade. Então, o meu objetivo é diminuir, ao invés de eu dar tudo isso, eu vou fazer uma parte só, eu vou propor uma mudança nessa prática e nesse currículo mais fatiada para que ele consiga fazer, né? Colocar mais imagens, colocar algo que dê maior atenção, por favor. E a adaptação, né? É uma organização da escola, do serviço, dos apoios, das condições, das estruturas que ocorrem no planejamento da sala de aula, atendendo às diferenças de cada aluno, de respeito à mudança do planejamento curricular, propondo um currículo alterado para determinado aluno, que pode ser beneficiado de um modelo de planejamento diferente do trabalhado com os demais alunos, tá? Então, o que é isso? Nós vamos focar, né? Eu tenho um aluno com uma deficiência intelectual bem grave, um autista, né? Um transtorno espectro autista não verbal, que ele não socializa, não faz. Tem muitos que não ainda leem e escreve. Então, eu vou precisar, aluno para quem? Aluno com comprometimento cognitivo, deficiência, né? Para que os ajustes de flexibilização e de adequação não tenham surtido avanços pedagógicos, tá? E aí, quais são as possibilidades? Alterar, então, em nenhum momento colocar-se ou fazer outro currículo. Não é isso. Não é fazer um currículo à parte, mas sim alterar, né? Ou fazer uma proposição de um currículo a partir da necessidade específica e o que está impedindo, né, em razão da condição dessa deficiência grave. Observa-se o currículo funcional natural, articulado ao currículo comum, como um potencial para a efetivação da adaptação curricular. Eu estou fazendo um outro ATPC, gente, para falar sobre o currículo natural funcional, o que nós conseguimos adaptar no nosso currículo, tá? Então, quando a gente pensa em currículo funcional natural, não é um currículo focado na deficiência, tá? Mas sim aquilo que o aluno precisa aprender, para o que o aluno vai ter utilidade na sua vida, né? Então, por isso que ele é funcional. E natural, por quê? Os ambientes, os materiais, os recursos, tem que estar de acordo com o dia a dia desses alunos. E não esquecer que a gente deve focar nas habilidades e não nas limitações desses alunos. Pensando um pouco nisso, eu separei aqui algumas adaptações curriculares, não esquecendo que cada um é único e que essa minha adaptação não é que vai ser modelo para você fazer com o seu aluno, mas sim ideias para que você, quando for preparar uma adaptação para esse aluno, consiga aí lembrar e ilustrar com esses exemplos aqui. Todos esses exemplos, gente, foram feitos no decorrer, assim, da minha vida profissional, junto com os professores. Então, assim, não é que achismo, né? Tudo isso tem uma base e são possibilidades que eu, junto com vários professores,
que conseguimos fazer juntos, né? Porque eu sozinha não ia conseguir, porque eu não sou professora de português, de matemática, de física, de filosofia, eu preciso do professor. E ele precisa saber sobre esse aluno, sobre a educação especial em si. Ah, mas a minha escola não tem esse professor. Então, gente, é só a gente pedir uma itinerância que esse professor de educação especial vá e fique trabalhando com os seus alunos e trabalhe com o ensino colaborativo aí com vocês. Pode passar, por favor? E, essa atividade, como que a gente vai trabalhar modos verbais, né, do aprender sempre, com o meu aluno que ainda não lê, não escreve, não entende. Então, se eu tenho lá a minha aula, né? Ah, mas a minha aula é pouco tempo, 45 minutos. Desses 45 minutos, se você planejou a aula para todos os alunos, certo? Então, o seu aluno está incluído lá. Então, 10 minutos, 5 minutos, a algum momento você precisa olhar para o seu aluno e trabalhar com ele, né? Nem que for pouca coisa, uma atividade que você selecionou, fazer, né, pensar e ter esse olhar para esse aluno nesse dia. Então, olha lá, vamos trabalhar os modos verbais, né, só que de uma maneira diferente. Coloquei as imagens, né, e aqui, ó, talvez Gabriel estude amanhã. Qual dessas figurinhas que representa Gabriel estudando amanhã? Né? Gabriel gosta de dormir. Qual dessas figuras? Então, assim, eu trabalho esses modos verbais, mas de uma maneira diferenciada, né? Para que ele entenda aí o conceito, mas fazendo a sinalização. Ah, eu posso ler para ele, porque o meu aluno já consegue ler, mas ele só lê em bastão. Então, por isso que a gente precisa saber. E aí, pode passar? Eu vou passar rapidinho, porque nós temos várias que eu quero mostrar para vocês. Vamos trabalhar manchete no 3º ano do ensino médio. Meu aluno não sabe ler. Meu aluno não consegue fazer essa atividade aí. Mas eu posso explicar para ele o que é uma manchete. Pode passar, trazer jornais para ele, dar exemplos, né? Mostrar aqui, falar, explicar o que é uma coisa, onde tem a foto, o que cada um, né, representa aí, falar da manchete, que é o principal. Então, eu posso desmembrar esse conteúdo de uma forma para que ele entenda e a bicicleta para ele seja de acordo com o tamanho dele. Pode passar, por favor. Olha lá, aí continua aqui na manchete, eu seleciono um pedaço do texto, peço para ele fazer uma reescrita, porque às vezes, mas vai copiar? É cópia? Sim, nesse momento aqui, ele pode fazer. Eu vou estar avaliando ele escrever na linha, eu estou vendo se ele consegue, né? Olha só, associar uma imagem com a imagem. Relacionar o tema com a imagem, né? Aberturas de parques durante a quarentena. Qual é dessas fotos aí que representa o parque? Vamos ver, né? E aí eu estou relacionando. Pode passar, por favor. Gente, aqui, essa foi um dos maiores desafios, assim. Não sei, professor, se você vai assistir esse ATPC, mas precisaria fazer uma atividade, né, sobre virtude e também tinha um outro termo de filosofia. Então, assim, era um texto muito grande, a gente lia, relia, né, e eu falava, como que a gente vai fazer essa adaptação? Pode passar. E aí, conseguimos, o professor era muito bom de tecnologia, fez um Forms, né, colocou
o que é virtude, mostrou, colocou as imagens que isso representava, que eu, como professora adoro filosofia, mas eu não conseguia entender esse processo, e ele colocou as imagens, a gente conversando junto, passou 2 vídeos falando sobre paciência, que paciência é uma virtude, e fez essa atividade para esse aluno de toda aquela parte que falava sobre virtude da filosofia. Então, foi, assim, maravilhoso. E o aluno, detalhe que ele não ainda tinha leitura e escrita. Então, foi feito, né, junto com ele, explicando, e ele fazia só, assinalava. Pode passar, por favor. Charge, gente, não dá... Assim, o aluno com deficiência, o aluno com transtorno, até com uma dificuldade de aprendizagem ali, um transtorno de aprendizagem, né? Tem um pouco de dificuldade, tem mais dificuldade em fazer inferência da subjetividade, né? Então, a charge a piada em si é mais difícil da gente poder... deles poderem entender. Então, quando a gente dá uma charge para a turma, o que a gente faz para os nossos alunos? A gente esmiuça, a gente dá mais informações. Pode passar, por favor? Olha só, eu coloco o conceito do que é agrária, do que é agricultura, eu mostro uma foto, né, dizendo sobre, né, a plantação, eu converso sobre isso com o meu aluno de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais simples, não, né? Pode passar, por favor? E aí eu falo um pouquinho do que é a corrupção também, coloco palavras mais adequadas que ele já sabe, pode passar. Coloco mais imagens e aí a gente pode ter um retorno. Pode até propor uma atividade daquela, de fazer alternativas, né? Mas o importante é esmiuçar, né? Dividir essa atividade, dar informações sobre aquilo. Por favor. Os mapas mentais, gente, eles são ótimos em todos os conceitos e conteúdos que forem ministrados, né? Porque tem muita imagem, facilita o entendimento, as informações complexas, elas são mais resumidas, né? Os estudantes, eles podem criar, mas o meu não vai escrever isso, mas você pode dar separado os desenhos para que ele recorte e vai associando, claro, com a sua ajuda, né? Porque precisa, sim, né? Um dos nossos papéis, né, é ter essa interação com o aluno, né? Então, eles são úteis em todos esses processos de fixar a linguagem, né, da parte da visualização, quando tem os fatos históricos também. Então, é muito legal trabalhar com os mapas mentais, né? Ajuda a estruturar as informações, compreensão, síntese, memorização, tá? E gerar novas ideias. Por favor. Olha só, física, né? É física, né? Tem a habilidade ali, né? A gente tá, física ou química, trabalhar com a energia, né? Eu não sei se esse é com energia, trabalhar com as transformações, isso, transformações de energia. Então, assim, quando a gente pensa, nossa, como que eu vou trabalhar física ou química com o meu aluno que ainda não tem leitura, não escreve, né? Não consegue interpretar? Por quê, gente? Ele consegue ver as imagens, identificar, e aí sim, essa ilustração é muito boa. Claro que não precisa ser dessa maneira, não precisa ser tantas imagens assim, mas geralmente para relacionar, pode estar do lado, pode ser de uma forma aí que esse aluno consiga entender. Pode passar, por favor. Olha lá, a energia transferida, né? O conceito dessa energia, né, transferida. Eu estou batendo no prego, né? O que está acontecendo? Então, são várias, e tudo com a intervenção do professor,
Pode passar. Trabalhar história, né? Então, olha só, essa também, eu adoro essa adaptação que a professora fez. Ela tinha a página de 42 a 53 do livro didático, estava trabalhando com os alunos, né, numa aula, ou hora expositiva, passava vídeos, tal, mas mesmo assim era bem difícil para o nosso aluno conseguir entender. E aí, o que ela fez? Ela colocou lá em cima algumas referências para se falar, né, do Egito Antigo, colocou a foto, o lugar, o que era o Egito, né? Vamos falar do Egito, mas o que é Egito? Egito, onde ele está, mostra ali. Então, assim, algumas referências, porque às vezes a gente costuma dar alguma atividade, mas será que esse aluno passou pela cabeça dele o que é Egito, né? Como que vai identificar? Então, a mesma coisa. E ela achou, através das histórias em quadrinhos, uma história, né, sobre o Egito Antigo, numa linguagem muito mais clara, né, para ele. Ah, aqui você infantilizou e empobreceu. Não, gente, porque história em quadrinho todo mundo lê, né? Nós adultos adoramos. Então, isso não foi, mas foi uma maneira, um gênero, né, que esse aluno conseguisse entender. Pode passar, por favor. Aqui também, ó, aqui foi 8º ano, para ele relacionar, recortar e colocar aí as partes da traqueia, laringe, né, de todo aí o ciclo, do coração também, olha, do sistema reprodutor. Então, sempre aqui embaixo ela deu a pista, né, do sistema reprodutor, ela deu a pista ali já feita para que ele relacionasse, porque não ia conseguir. Então, você pode ir trabalhando com as pistas visuais, os códigos, recortar e colar as imagens. Por favor, pode passar. As biografias também é bem legal e bem importante, assim, quando você está discutindo um assunto, né, muito denso, muito pesado, então você pode propor isso ao aluno, está dentro ali do seu conteúdo, mas você vai trabalhar aí as biografias de acordo com aqueles personagens importantes que foram aparecendo no decorrer aí do conteúdo. Pode passar? Então, assim, eu gostaria que cada um, gente, pensasse de que modo, né, vocês podem ampliar essas possibilidades de acesso, de aprendizagem aos conteúdos propostos, que apoio esse estudante necessita e como cada profissional pode contribuir nesse processo de escolarização, né? Pensar o que você pode estar ajudando e contribuindo e pensando que esse aluno não vai para a escola só para socializar, porque existem vários meios para fazer isso, né? Sair com a família, ir ao shopping, à igreja. Então, para a escola é um momento de aprendizagem. Por favor. Aí eu queria, eu gosto dessa frase, né? Inclusão não é um benefício, né? É um dever social, né? De todos nós. Então, ele vai ficar na escola, ele não está sendo, está sendo beneficiado. Não, gente, é um dever de todos nós. Eu queria deixar aí o meu contato também. Se alguma escola precisar, eu vou nas escolas, eu falo com você, professor, que precisa, que quer alguma orientação. A gente faz oficinas dessas adaptações, momentos assim de troca, deu ir na escola, ouvir cada um de vocês, estou à disposição. Podem entrar em contato comigo ou no núcleo pedagógico, na diretoria. Estou lá para colaborar aí com todos vocês. Obrigada, espero que hoje
mais uma sementinha foi plantada aí. Obrigada a todos.